Tá gravando aqui, tá me ouvindo aí bem? Ok, então vamos dar Tô ouvindo. continuidade aqui aos exercícios dos crimes contra a fé pública. Paramos aí na questão 16, na aula anterior, vamos à questão 15, aliás. Vamos a 16 aqui, que é todos os crimes contra a fé pública. CESP 2017, Procurador-Geral do município de Belo Horizonte, procurador adaptada, né? O indivíduo que, ao ser preso sem flagrante, informa nome falso com o objetivo de esconder seus maus antecedentes, prática de crime de falsa identidade. Pratica crime de falsa identidade, não sendo cabível a alegação do direito à autodefesa e à não autoincriminação. Essa tá manjada, né? Uhum. Certo, né? Certo. Correto, ele não pode alegar autodefesa nem autoincriminação, que está cometendo crime de falsa identidade. Vamos lá. Item correto, pois o STJ simulou entendimento no sentido de que tal conduta é típica, configurando o crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, não havendo que se falar em autodefesa como forma de afastar a tipicidade da conduta. Súmula 522 do STJ. CESP 2017, TRE de Pernambuco. Analista judiciária, área judiciária. Caracteriza crime de falsidade ideológica. A conduta consistente em... Vamos lá. Lembra que a falsidade ideológica é aquela situação em que a pessoa, né, declara uma situação, né, sobre né, ela que são falsas, né? Então, são declarações falsas sobre ela. Então, é falsidade ideológica. Não é carteira de identidade. Vamos lá. Omitir que está empregado ao preencher cadastro público para obtenção de benefício social. Nem omissão é. Não, aqui, ó. Essa aqui. Calma aí. A resposta já está até aqui embaixo. Vou deixar essa aqui primeiro. Vou deixar grifado. Vamos lá a outra. Trocar a foto do documento de identificação por outra. Não. Própria, mais recente. Ou seja, não tem nada a ver, né? É própria, mais recente. Vamos lá. Fingir que é outra pessoa é documento. para obter algum documento. Com ingresso em um evento privado também. Utilizar o título de eleitor do irmão que se encontra em viagem para voltar em seu lugar. Isso daí é uso de documento, né? Não é falsidade ideológica. Alterar, o que o cara poderia ir nessa, né? Cair nessa aqui também. Mas, como a gente já está batendo várias vezes sobre isso, que a pegadinha é essa, mas não é. Alterar por conta própria o nome que consta na Carteira Nacional de Habilitação. Aí é também falsidade de documento de identidade, né? Por incrível que pareça, né? é Milerma A. Vamos lá, vamos às explicações. Item A, correto. Item correto, pois neste caso temos a omissão de informações que deveria constar no documento, com o fim de obter vantagem, configurando o crime de falsidade ideológica previsto no artigo 299. Vamos ao B, porque o B está errado. Trocar a foto do documento de identificação por outra própria, ou seja, pela própria foto mais recente. Errado, aí está errado, porque neste caso não há falsidade ideológica, mas falsidade material, nos termos do 297. Apesar de ele estar trocando a identidade, mas está trocando para a identidade dele mesmo, mas ele está adulterando o documento, né? Só quem pode trocar a identidade, a foto da identidade é o órgão competente. Então, está sendo falsidade material. Fingir que é outra pessoa para obter algum benefício, como ingresso em evento privado. Item errado, pois neste caso teremos o crime de falsa identidade, definido que é outra pessoa, previsto no artigo 307 do Código Penal. Utilizar o título de eleitor do irmão que se encontra em viagem para voltar em seu lugar. Item errado, pois neste caso ocorreu o crime de uso de documento alheio. O crime de uso de documento alheio como próprio, previsto no artigo 308. Alterar por conta própria o nome que consta na Carteira Nacional de Habilitação. Também não é falsidade ideológica. Por quê? Pois neste caso, não há falsidade ideológica, mas falsidade material, nos termos do artigo 297. Ou seja, falsidade ideológica quando você falsifica uma declaração. Olha o que ele fala aqui, ó. Ele omite que está empregado ao cadastro público para obtenção do benefício social. Ou seja, ele está emitindo uma declaração falsa sobre ele. Ele está empregado, mas ele está dizendo que não está empregado. Entendeu?
Então, essa é a diferença da falsidade ideológica, que existe uma declaração de uma situação sobre a sua pessoa que é falsa, entendeu? E normalmente a pessoa confunde justamente com carteira de identidade, com relação à própria pessoa, a identificação da pessoa. Você percebe que todos os outros têm a ver com identificação, tá vendo? Aqui, ó, foto de um documento, fingir que é outra pessoa, título de eleitor, carteira nacional de habilitação. Você reparou que todos os outros 4 ele tem a ver com a identificação da pessoa? E aí, justamente para te induzir que isso é uma falsidade ideológica. Na verdade, a falsidade ideológica é uma declaração falsa sobre você mesmo, entendeu? Entendi. É diferente. Os outros é sobre identificação. Vamos lá. CESP 2016, Tribunal de Contas de Santa Catarina, auditor fiscal de controle externo. Em relação ao direito penal, julgue o item a seguir. De acordo com o STJ, a conduta do agente que atribui falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. De novo, essa cai muito. Não dá mais para errar, né? Então, é verdade. Tá certo, né? Ainda que ele, né, atribua, ele vai cometer o crime. Ainda que ele alegue, aliás, a autodefesa ou a não autocriminação, ele está cometendo o crime. É uma súmula, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que ficou na dúvida, não sei se o irmão vai saber. Ó. Por exemplo, João foi pego cometendo crime de roubo, por exemplo. A mão armada. Aí, quando ele foi preso, ele foi lá e ainda falou o nome do irmão dele. Nesse caso, o irmão sabe dizer se um vai cobrir o outro ou não. Como assim? Ele vai responder pelo assalto e pela falsidade, e pelo falsa identidade. Sim. Ou falso documento. Sim, vai responder pelos dois com penas separadas ainda, né? Não vai ter um concurso. Na verdade, está fazendo um concurso, mas material, né? Então, na realidade, assim, vai responder pelos dois. Assim que o delegado identificar que ele fez isso, vai abrir um outro inquérito, ou no próprio inquérito, né? Na hora que mandar para o Ministério Público, na conclusão do inquérito, vai dizer, olha, foi pego, né, roubando e tal, capturado no artigo 157, tal. Além disso, né, no momento em que foi apresentada a autoridade policial, cometeu o seguinte crime, tá? Falsidade, né? Falsa identidade. Ele pode cometer outros crimes também durante a apreensão dele. Pode, né, desacatar a autoridade policial, né? Pode, sei lá, machucar alguém, agressão física. Tem vários outros crimes que podem ser colocados no inquérito, né? Entendi. Então, ele vai responder os dois. Ou seja, se enrolando mais ainda. Eu tô achando que aconteceu isso com um familiar meu lá, sabe qual é? Uhum. Sabe por quê? Porque ele fez isso. E quando chegamos na delegacia, eu né, e a minha mãe, aí o policial falou que ele tinha falado. Ele até olhou para mim e falou, você que é o fulano de tal, entendeu? Por quê? Porque meu nome tinha sido dado, entendeu? Aí cometeu mais um crime. Crime de falsa identidade. Sim. Então ele cometeu mais esse crime. Pois é, né? Às vezes a gente, no desespero, né? O caso dele acabou se enrolando mais. Se foi para o julgamento isso, né? Caso tenha ido, né? Não sei se for legal. Provavelmente, né? Deve ter colocado também. Tem que olhar o processo. CESP 2016, questão 19 aqui, TRT, na 8ª Região Oficial de Justiça. Caracteriza a falsificação de documento particular, a alteração de... essa aqui, ele vai botar o particular e vai botar vários públicos para você identificar qual particular. Então, vamos lá. Ó, testamento particular passa a ser documento público, né? Por causa da equiparação. Ações de sociedade também é documento público, né? Título ao portador transmissível por endosso também é documento público. Livros mercantis também é documento público. Só sobrou a nota fiscal, né? É a letra D aqui.
Todos esses aqui, apesar de serem documentos particulares, inclusive o testamento São particular, equiparados, né? são equiparados a documento público para fins penais. Então, se você alterar um desses documentos, você não está alterando um documento particular, né? Não está falsificando um documento particular, você está falsificando um documento público, e aí a pena é muito maior. Muito maior não, é maior. Dentre as hipóteses apresentadas, apenas a falsificação de nota fiscal configura crime de falsificação de documento particular, já que em todos os demais casos teremos falsificação de documento público, eis que os documentos da letras A, B, e C e E são equiparados a documentos públicos para fins penais, nos termos do artigo 297, parágrafo 2º do Código Penal. Eu cairia na A, irmão. Na testamento particular. Acredita? Eu estava pensando aqui, assim, nota fiscal, os outros eu lembrava, sociedade comercial eu lembrava, título e livros mercantes. Como é que se pronuncia? Mercantis. Mercantis. Eu lembrava, mas a testamento particular, beleza, eu vou lembrar agora. Mas é bom para as questões, né, o objetivo é justamente isso, né, fazer questões. Vamos lá, 20ª, CESP 2016, TCE Paraná, auditor. Assinar a opção correta com relação aos crimes contra a fé pública. Vamos lá, primeira letra E. O tipo penal que incrimina a conduta de possuir ou guardar objetos especialmente destinados à falsificação de moeda constitui exceção à impunibilidade dos atos preparatórios no direito penal brasileiro. Certo, né? Você lembra que a gente viu que todo crime no Brasil, você não pune, pela teoria que nós adotamos, os atos, né, preparatórios. Né? Porque ela é objetiva, né? Uhum. Então, você, na verdade, tem a teoria em que você só pune aquilo que você for, na verdade, for ato executório. Só que no caso específico de alguns crimes, e aí o crime de moeda falsa, o fato de você comprar uma máquina que vai ter a possibilidade de você falsificar documento, falsificar, aliás, moeda falsa, você já pode ser punido. Você ainda não cometeu o crime, mas você já pode ser punido só porque você está comprando ou armazenando ou guardando um equipamento que você pode produzir moeda falsa. Ou seja, é um ato preparatório que é punível pela legislação penal brasileira. Então, esse aqui está... Mas eu não consegui interpretar. O tipo penal que incrimina a conduta de possuir ou guardar objetos especialmente destinados à falsificação de moeda constitui exceção à impunibilidade dos atos... entendi agora. Entendeu? No Brasil, entendi. Por exemplo, no Brasil, se você foi... A corrupção também. Assim, lembra? O quê? Que a gente estudou também, que a corrupção, só o ato dele já... Não precisa ele receber o dinheiro, só o ato dele fazer... Não, aí está confundindo. Aí é um crime, está confundindo como crime formal de crime material. E de intercrimes. Uma coisa é você fazer o crime formal, ter um crime formal, aí o fato de você fazer aquele comportamento já formalizou o crime, é uma coisa, o fato é um ato preparatório. Um ato preparatório, né? É um crime material, só que a parte preparatória você não pune. Como assim? Eu fui para trás de uma moita, para trás do muro, para matar João. Certo? Isso é um ato preparatório que eu estou já, né, fazendo já, como a gente chama, uma tocaia para matar ele. João não passou ali. E aí a polícia descobriu, pegou ali o cara com a faca ou com o revólver. O que você está fazendo aqui? Não, eu queria matar João. Ele estava num ato preparatório para matar João. Não teve tentativa, não teve nada, até porque o João não passou ali. Se a gente punisse atos preparatórios, ele deveria ser punido pela tentativa de homicídio, porque ele já estava se preparando para matar João. Mas na nossa legislação brasileira, a gente não pune atos preparatórios. A gente pode voltar nas apostilas anteriores que a gente vai estudar essa teoria. Porque senão a gente ia punir várias situações. Lembra que a gente teve essa situação? Então a gente não pune. Existem países que usam outra teoria, ou seja, em outros países você estaria punindo, né, essa pessoa que ele iria matar João pela tentativa, ainda que ele estivesse no ato preparatório. No Brasil, o ato preparatório ele é punível pela exceção, né? Não é a regra, é a exceção.
E uma das exceções é justamente você adquirir ou guardar um equipamento que você pode utilizar para confecção de moeda falsa. Letra B. Eu lembrei de uma coisa agora, só para Fala. complementar o que o irmão falou aí, ó. Nesse caso, se o equipamento for destinado só para aquilo, porque tem uma outra súmula que a gente leu aí, que tem equipamentos que ele pode fazer. Então, esses que pode também fazer, já não pune. Porque sim, Né? Porque essa daí também pode ser usado para outro fim. Oi? Sim, esse daí essa exceção da exceção, né? Sim, essa daí é a exceção da exceção. Se você tiver, né, o maquinário e ele serve também para outra coisa, você não pode punir, porque não é específico para aquela utilização. Vamos lá. Letra B. Os documentos emitidos pelas empresas públicas estaduais são equiparados a documentos particulares para efeitos penais? Não, né? Empresa pública já é um documento público, né? Vamos ver aqui a resposta. Está errado. Os documentos são considerados documentos públicos, pois emitidos por órgãos públicos. Letra C. Esse aqui é o que está correto. Vamos lá. Letra C. O servidor público que dolosamente faz afirmação falsa em procedimento de licenciamento ambiental comete o crime de falsidade ideológica previsto no Código Penal. Ele faz uma afirmação falsa em relação ao procedimento de licenciamento ambiental. De novo, lembrando, falsidade ideológica é aquilo que você declara fatos Sobre si. Sobre si. Né? Pode até ser sobre uma outra pessoa, né? Para beneficiar uma outra pessoa. Mas aqui está falando de um licenciamento ambiental, não tem falsidade ideológica, não tem uma pessoa envolvida aqui, vamos ver. Tem um funcionário público, portanto, aqui pratica um crime ambiental, previsto na lei 66, 98. Assim, ó, fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicos científicos em procedimentos de autorização e licenciamento ambiental, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Não é. Letra D. O agente que falsificar e posteriormente usar documento público cometerá os crimes de falsificação de documento público e uso de documento público falso em concurso material em termos do Código Penal. Lembra que a gente leu uma súmula que diz o seguinte, que o fato de você confeccionar um documento e utilizar esse documento, você só vai responder pelo crime, né, que você, na realidade, fez. Não é pelo crime que você dá. Falsificação. Ele absorve, uso, no caso, não é isso? Na verdade, no caso do uso, você, na verdade, é um pós-facto impunível. Ou seja, é um pós um fato impunível. Absorve quando é no estelionato, quando você usa o documento falso para fazer o estelionato. Como o estelionato, uma pena é maior, ele absorve o falso e aí você responde pelo estelionato. No caso desse caso aqui, de você utilizar o documento que você produziu falsamente, é o contrário, você cometeu um pós-facto, impunível, né? Você já vai responder pela falsificação. Vamos ler aqui. Segundo o entendimento jurisprudencial majoritário, o agente responderá apenas pelo delito de falsificação de documentos, sendo o uso considerado como mero pós-facto impunível. Mero exaurimento do delito. Letra E. Segundo o entendimento consolidado nos tribunais superiores, será tida como atípica a conduta do acusado, que ao ser preso em flagrante, informar nome diverso, uma vez que agirá em legítimo exercício de autodefesa. De novo, súmula 522, né? Ou seja, ele não será uma conduta atípica. Pelo contrário, vai ser uma conduta típica. Então, é errado novamente. Item errado. Letra E, item errado. A tese de autodefesa em casos como este foi rechaçada pelos tribunais superiores, tendo o STJ, inclusive, editado verbete de súmula em sentido contrário, ou seja, sustentando que, neste caso, fica configurado o delito de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, súmula 522 do STJ. Então, a alternativa A. Alternativa correta.
Tu viu aí a última explicação? Ouvi aquela coisa que já está repetida, né? Uhum. A da autodefesa, não é? Sim. Um caso Uma como coisa esse, que peraí. tocando. Só reler, porque eu tava no banheiro, rapidão. Hã? Tá. Não, nada não. É porque parecia que é tocando música. Tocando música. Ah, você tava ouvindo música? Não, apareceu aqui sem querer. Não sei o Ah, que tá. foi, não. Mas foi isso. O último item, o item E, foi, de novo, a súmula 522. Perguntando se a conduta de você alegar um nome de uma outra pessoa numa autoridade policial, se é um fato típico ou atípico, né? Então é Típico, né? raso. Tá tipificado já. Já. 21, CESP 2014, Procuradoria-Geral da Bahia, Procurador do Estado. Aquele que utilizar laudo médico falso para, sobre a alegação de possuir doença de natureza grave, furtar-se ao pagamento de tributo, deverá ser condenado apenas pela prática do direito de sonegação fiscal, se a falsidade ideológica for cometida com uso exclusivo de fraudar o fisco, em virtude da aplicação do princípio da subsidiariedade. Você lembra que a gente também Caraca. estudou esse aqui? Não lembra não que a gente viu esse aqui? Eu lembro, mas o texto tá meio... Vamos lá. Aquele que Vamos lá. utilizar o laudo médico falso. Falso. Ele utilizou. Não foi o Tá. médico que deu. Então, ele já só utilizou. Para, Hum. sob a alegação de possuir doença de natureza grave. Então, já cometeu falsidade ideológica aí, né? Aham. Furta-se ao pagamento de tributo. O que é furta-se ao... Eu não entendi. Furta-se ao pagamento Furtar-se. de tributo? Furtar-se é Furtar-se. deixar de pagar. Ah, deverá Lembra? ser condenado apenas pela prática do delito de sonegação fiscal e a falsidade ideológica, se a falsidade ideológica for cometida com o exclusivo objetivo de fraudar o fisco. Não, porque isso aí é o que vem depois, né? Que ele cometeu a falsidade ideológica e é o pós-facto isso aí, né? Ou não? Aham. Seria caracterizado como pós-facto, não? Não, isso aqui é o que da construção. Só que aqui ele está falando que está errado por causa do final aqui, ó. Em virtude da aplicação do princípio da subsidiariedade. Na verdade, contudo, o princípio aplicável é da construção, absorção do crime meio pelo crime fim. Na verdade, subsidiariedade, lembra que a gente estudou esses princípios? A gente vai ter que fazer uma revisão. Esses princípios diz, princípio da subsidiariedade, quando você aplica o direito penal só em último caso, não? De forma subsidiária. Não é esse caso aí, não. O princípio da construção. Não sei se você lembra que a gente falou vários princípios do direito penal e um dos princípios da subsidiariedade. Que o direito penal ele é tão, assim, entra tanto na vida da pessoa que só deve ser aplicado em casos de subsidiariedade, né? No último caso, né? Em último caso, só se não der para aplicar o direito civil de ressarcimento, né, o princípio, sei lá... Bagatela? Não, desculpa. Não, desculpa, eu estou falando errado. O que eu queria falar é se eu não aplicar o direito penal, o direito administrativo. Na verdade, antes de aplicar o direito penal, tem que aplicar os outros direitos. Direito civil, direito administrativo, direito tributário. Então, o que ele queria induzir nessa questão aqui? Queria induzir justamente essa situação. Eu aplico o direito penal, o direito tributário, o crime tributário, porque ele é menos gravoso do que o crime, o direito penal. Princípio da subsidiariedade, entendeu? Só que, na verdade, que nesse caso aqui específico, a jurisprudência diz que isso é o princípio da construção. O crime meio é absorvido pelo crime fim, entendeu? Mas é uma questão bem feita, porque, assim, se você pensar de um outro ponto de vista, realmente, eu vou aplicar aqui o direito tributário e não o direito penal. Então, eu posso alegar que é o princípio da subsidiariedade. E até argumentar vamos dizer assim, um arrazoado aí para tentar anular essa questão. Porque, de certa forma, também o fato de eu utilizar o princípio, utilizar o direito tributário, também dá a entender que eu estou usando o primeiro direito tributário como forma de aplicação do princípio da subsidiariedade, entendeu? E não o direito penal. Já que se pode aplicar os dois direitos, eu prefiro o direito menos gravoso, o tributário.
Entendeu? É por isso que essa questão aqui está extremamente difícil. Tanto do ponto de vista da forma como ela foi escrita, né, as palavras utilizadas, quanto do conceitual que ela trouxe, né, para você pensar. É de Tá procurador bem, da bem Bahia, bolada mesmo. procurador de Estado. Vamos lá. CESP 2015, DPU, defensor público. Praticará o crime de falsidade ideológica aquele que, quando do preenchimento do cadastro público, nele inserir declaração diversa da que deveria, ainda que não a tenha ao fim de prejudicar direito. Criar obrigação a alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Essa parte final aqui quebrou, mas vamos lá. Ele Item não teve o errado. dolo e todos eles têm que ter o dolo, né? Vamos lá. Item errado, pois o tipo penal do artigo 299 do CP exige sua configuração a presença do elemento subjetivo específico ou especial fim de agir, também chamado de dolo específico, considerando a intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então, a falsidade ideológica. Artigo 299. Omitir em documento público ou particular declaração de que ele deveria constar ou nele inserir, né, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar, então tem que ter o fim. Ele está falando na questão que não tem o fim. Com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. Pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Se o documento é público, a reclusão é de 1 a 3 anos e multa. De R$500 mil a 5 contos de réis se o documento é particular. Não esteja... Essa parte de réis está revogada, né, tacitamente. Assim, Até a ausente está o segunda... intento... Assim, Desculpa. ausente está o intento, não será configurado o artigo 299 do Código Penal. Portanto, afirmativa errada. Fala. Até a segunda vírgula ele estava certo, né? Uhum. Aí, aqui em diante. O conceito foi aplicado aí de falsidade ideológica, né? Aquele que, quando o preenchimento de cadastro público, nele insere declaração diversa da que deveria. Ponto. Aí estava caracterizado, beleza. Aí depois fez isso aí, ainda que não tem um fim. Aí tem que ter o dolo, porque todos eles têm que ter o dolo, né? Não sei se tem alguma exceção, mas a maioria a gente viu que tem que ter 95%. A maioria tem que ter o dolo. Todos têm que ter o dolo, né? Todos, né? Tá. Vamos lá. 23. CESP 2015, Tribunal Regional de Goiás, analista do Judiciário, área judiciária. Cometerá o delito de falsidade ideológica o médico que emitir atestado, declarando falsamente que determinado paciente está cometido de enfermidade. E aí? Não, isso é um crime próprio, né? Daí na realidade está fazendo um atestado médico falso. Atestado médico falso, é crime próprio. Na verdade, assim, o pessoal confunde muito, né? Que a gente já debateu, discutiu sobre isso, que às vezes o pessoal confunde. Eu estou utilizando atestado médico falso, então eu cometi o crime de atestado médico falso? Não. Só quem comete o crime de atestado médico falso é só o médico. Que ele é um crime de documento próprio. Falso, né? E só quem pode emitir um atestado médico é só o médico. E eu que estou utilizando o atestado médico? Você está cometendo crime de uso de documento falso. Uso de documento falso. Você está usando documento falso. Você não está cometendo o crime de atestado médico. Porque só quem pode emitir o atestado médico é o próprio médico. Vamos lá, item errado. Pois existe um tipo penal específico para este caso, que é o crime de falsidade de atestado médico, previsto no artigo 302 do Código Penal. Falsidade de atestado médico. Artigo 302. Dá o médico, no exercício de sua profissão, atestado falso. Detenção de um mês a 1 ano. Portanto, a afirmativa é errada. CESP 2015, TCU. Auditor Federal de Controle Externo. Vamos lá. Situação hipotética. Com o intuito de viajar para o exterior, Pedro, que não possui passaporte, usou como seu documento de Paulo, seu irmão, com quem se parece muito, tendo apresentado sem adulterações para os agentes da Companhia Aérea da Polícia e da Polícia Federal no aeroporto. Pedro e Paulo têm mais de 18 anos de idade, assertiva. Nessa situação, de acordo com o Código Penal, Pedro cometeu o crime de falsidade ideológica?
Nada a ver. Falsidade ideológica é quando ele... Não, aí foi falso documento, né? Utilização de documento. Isso aí, né, foi específico de passaporte. Vamos lá. Item errado, pois Pedro praticou o delito previsto no artigo 308. Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer outro documento de identidade alheia ou ceder a outra para que ele se utilize de documento dessa natureza, próprio ou alheio. Detenção de 4 meses a 2 anos e multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Trata-se, segundo a doutrina, de uma modalidade específica de delito de falsa identidade, também Ele chamado pode de ser crime de chamado de uso de falso documento. documento também, né? Uso de documento de identidade alheio. Tava aí. Assim, o certo é delito de falsa identidade, né? Falsa identidade. É bem parecido com o outro lá, que você declara que você, na verdade, é outra pessoa. Mas daqui você utiliza o documento, né? Para tentar fazer a falsificação, para, né, tentar se beneficiar. CESP 2015, Procuradoria-Geral do Município, procurador. Só faltou ele botar uma qual dúvida aqui. município. Fala. No caso, aí, nesse caso, ele apresentou o documento. Por mais que seja original, mas ele se fez passar, mas aí seria um crime material. E o cara que diz seria formal? Entendeu o que eu tô falando? Sim. Seria formal, né? Seria formal. Por exemplo, o falso identidade. O cara chegar ali, o que diz, não, o que alega ser... Não, meu nome é João, né? Então ele é formal e o outro já é material porque Já é tá ali material, porque tem um documento, né? E o outro é formal, você só fala. Entendeu? Você não tem. Uma CESP 2015, Procurador-Geral do Município, procurador. Só não falou qual município aqui. Às vezes é bom saber qual município. De acordo com o Código Penal, a gente que registrar na CTPS, que é Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado, ou qualquer documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa daquela que deveria ter sido escrita, praticará o delito de... Você lembra que carteira de identidade, documento do INSS tem uma tipificação específica, né? Não é um documento qualquer. Se lembra que, nesse caso, é igual ao caso da moeda falsa. Ainda que você repare o dano, é isso? Agora não estou lembrando, porque tem um desses crimes contra a fé pública, ainda que você repare o dano, você vai continuar respondendo, porque aí o que está, né, em jogo não é só a questão financeira, é a questão também maior, né? Mas vamos ver. Mas entendeu aqui essa primeira parte aqui da questão? Entendi. Ele botou carteira de identidade e INSS. Tu já esquece tudo, porque tem uma capitulação dos artigos específicos para você fazer essas falsificações de INSS. Vamos lá. Uso de documento falso? Não, né? Falsificação de documento particular? Não. Carteira de trabalho não é uma coisa. Falsa identidade? Não. Vamos lá. Falsidade ideológica? De novo, não. Falsificação de documento público. Letra E, mas vamos ver aqui. Ó. Embora tal conduta seja, do ponto de vista estrutural, muito parecida com o delito de falsidade ideológica, temos aqui um crime de falsificação de documento público, conforme estabelecido no artigo 297, parágrafo 3º, inciso 2 do Código Penal. Porque ele equipara esse tipo de falsificação, você falsificar a guia da INSS, carteira de trabalho, registrar a pessoa dizendo que ela recebe um salário mínimo e pagar mais por fora, na verdade, você está cometendo um crime de documento falso público. Falsificação de documento público. Porque toda vez eles tentam, quando tem essa situação, botar que é falsidade de documento público. Que a pena de falsidade de documento público é muito maior. Né? É maior e aí você fica mais propenso a evitar esse tipo de crime, ou não tentar fazê-lo. Vamos lá. CESP 2009, Banco Central do Brasil, procurador. Quanto aos crimes contra a fé pública e contra a administração pública, assinale a opção correta. No crime de falsificação de documento público, o fato de ser o agente funcionário público é um indiferente penal, ou seja, não tem diferença? Não. Tem diferença, sim. Sempre tem diferença quando é servidor público. Ainda que o agente cometa o crime prevalecendo do cargo, isso aqui já está errado. Vamos para B.
No crime de falsidade ideológica, o documento é materialmente verdadeiro, mas seu conteúdo não reflete a realidade, seja porque o agente omitiu a declaração que ele deveria constar, seja porque ele inseriu ou fez inserir a declaração falsa ou diversa que deveria estar escrito. A princípio, essa aqui está boa. Deixa eu deixar marcado aqui por enquanto. No crime de prevaricação, que ele já foi para uma outra apostila que a gente não viu, né? Que é um dos crimes contra a administração pública. Prevaricar é você deixar de fazer uma coisa que você deveria fazer, entendeu? Então, por exemplo, você é um crime próprio do funcionário público, né? Os crimes contra a administração pública, a maioria dos crimes são próprios, normalmente cometidos por servidores públicos. É porque é o que tem mais relação, né, com a administração pública. Não que cidadão não possa cometer. Tem alguns casos que é crimes contra a administração pública cometidos por cidadão. Você tem os crimes contra a administração pública cometida por servidores públicos ou funcionários públicos, que é o termo que o Código Penal usa ainda, que são a maior quantidade, e tem os crimes contra a administração pública cometidos por cidadão, que são o menor número. O que mais cai é do funcionário contra a administração pública em concurso. Esse de prevaricação é quando você deixa de praticar um ato, entendeu? Então, você viu, é um delegado, tem que registrar uma ocorrência, abrir uma portaria de inquérito, deixou de fazer, você está prevaricando. Seu superior te pediu para fazer algo? Também. Caracteriza? Na verdade, qualquer ato que você deveria fazê-lo, né? Se você deixar de fazer, você, na verdade, está prevaricando. Na verdade, você tem que fazer a obrigação sua, você deixar de fazer, está prevaricando, que a gente chama. No crime de prevaricação, a satisfação de interesse e sentimento pessoal é mero exaurimento do crime, não sendo obrigatória a sua presença para configuração do delito. Não. Satisfação pessoal não é. Vamos lá. Não haverá crime de condescendência criminosa quando faltar o funcionário público competência, competência para responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. De condescendência, quando faltar o funcionário público competência. Isso aqui, pois é, ele enrolou aqui, trouxe as questões, poderia ter quebrado para a gente não ter que analisar isso agora. A ocorrência de prejuízo público como resultado de fato não influencia na plena do crime de abandono de função. Também está errado. Vamos lá, vamos aos comentários. O crime de falsidade ideológica é um crime contra a fé pública, consistente na alteração de conteúdo de determinado documento com vistas a alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, tem por finalidade, portanto, o conteúdo do documento, não só forma, diferentemente do crime de falsidade documental. É crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, somente pode ser praticado na forma dolosa, por não haver previsão de sua punição a título culposo. Vejamos o artigo 299 do Código Penal, falsidade ideológica. Artigo 299. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir, ou fazer inserir, declaração falsa ou diversa do que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. Reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público. Reclusão de 1 ano a 3 anos se o documento é particular. As demais alternativas estão erradas. Eis que o crime de falsificação de documento público, o fato de o agente ser funcionário público é causa de aumento de pena. Artigo 297, parágrafo 1º do Código Penal. No crime de prevaricação, a satisfação de sentimento pessoal é elementar do crime, não um mero exaurimento, nos termos do artigo 319 do Código Penal. O crime de condescendência criminosa pode ser praticado pelo superior hierárquico, ainda que este não tenha competência para punir o subordinado, já que deve levar o fato a conhecimento a quem tenha competência, nos termos do artigo 320 do Código Penal. E a letra E, que é a ocorrência de prejuízo ao horário público como resultado do fato não influir a pena de abandono de função. Por fim, a ocorrência de prejuízo público é causa qualificadora no crime de abandono de cargo com função pública, nos termos do artigo 323, parágrafo 1º do Código Penal, que ele fala que a ocorrência de prejuízo público como resultado do fato não influencia a pena do crime de abandono, influencia, no caso de aumento, né? Uma qualificadora. Artigo 27. É bom que a gente já antecipou aqui 2 crimes, 3. Prevaricação
Já viu aqui rapidamente que é prevaricação, com descendência criminosa e o crime de abandono do cargo de função. Opa, deixa eu botar aqui. São 2 crimes contra a administração pública. Questão 27, ABIN Oficial de Inteligência, 2010. Julgue o próximo item com base no que estabelece o Código Penal sobre falsidade documental em crimes praticados por funcionário público. A omissão em documento público de declaração que deveria constar ou inserção de declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, sujeito funcionário público a pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento for público, de 1 a 3 anos se o documento for particular. A pena será aumentada de 1/6 se a falsificação ou alteração for de assentamento de registro civil. Isso aqui é bem específico, né? A gente fica com medo com esses dados, mas vamos lá. Questão correta. Estimativa correta. Eis que a conduta narrada pela questão se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 299, qual seja o crime de falsidade ideológica. Vejamos. Artigo 299. Omitir em documento público ou particular a declaração de que deva constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa do que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa. Se o documento é público, a reclusão é de 1 a 3 anos. E multa se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, comete o crime prevalendo-se do cargo, ou se a falsificação ou adulteração é de assentamento de registro civil, aumente-se da 6ª parte. Ou seja, se for funcionário público ou de registro civil, a falsidade ideológica é aumentada da 6ª parte, ou seja, de 1/6. Aumento de 1/6. O que é assentamento de registro civil? Seria um terreno? Não, registro civil. Assentamento? Não, registro civil. Seria o registro civil. Certidão de nascimento. Tá. Na verdade, sim. O registro civil a gente conhece muito como o registro da certidão de nascimento, mas o registro civil envolve vários outros registros. Assentamento de registro civil, juridicamente, falando de direito notarial e registral, inclui a certidão de casamento, tudo que tem a ver com o RCPJ, que é o Registro Civil de Pessoas, RCPN, Registro Civil de Pessoas Naturais, né, que é o cartório de pessoas naturais. E quais são os registros de assentamento de registro civil nesses cartórios? Certidão de nascimento, certidão de óbito, certidão de casamento, certidão de divórcio, averbação, na verdade, né? A averbação da certidão de casamento, ou seja, certidão tem a de interdição, tem várias certidões, você averba também na de nascimento, agora não sei. Então, esses documentos são tudo assentamentos civis. O mais conhecido é o registro civil de nascimento, mas esses registros também são esse caso aqui, né? Assentamento de registro civil. Adulterou uma certidão de casamento, está aumentado a 6ª parte. Adulterou uma certidão de óbito, também está calculado aí no assentamento de registro civil. Eu falei nascimento, mas não é o de nascimento, é de registro civil. Então, são todos esses. Está na Lei 6015, que é a Lei de Registro Público no Brasil. Também ele, né? Artigo 28. CESP 2010, ABIN Oficial de Inteligência. Artigo 28 não, questão 28. CESP 2010, ABIN Oficial Técnico de Inteligência. Com base nos delitos em espécie, julgue o próximo item. Um agente que tenha adquirido 5 cédulas falsas de R$50, com o intuito de introduzi-las no comércio local, deve responder pelo tipo penal de moeda falsa, visto que nessa situação não se aplica o princípio da insignificância como causa de excludente da tipicidade. Vamos lá. Você tem um agente que adquiriu 5 cédulas de R$50, R$250, com o intuito de introduzi-las no comércio, né? Botar para girar, para circular. Né? Deve responder pelo crime de moeda falsa, visto que nessa situação não se pode aplicar o princípio da insignificância como causa de excludente da tipicidade. Certo?
Eu acredito que sim, porque a única causa de excludente, pelo menos que eu lembro, a única causa de excludente de tipicidade que eu lembro é a questão de ser uma falsificação feia, né? Bem Grosseira. nitidamente. Hã? Grosseira, que eles chamam na lei. Grosseira, isso. Aí não haveria nenhum crime, né? Só iria aplicar aí como é que dá o nome? Que você está lesando a pessoa. Estelionato. Isso. Então, vamos ler os comentários aqui, mas a resposta está correta que você deu. O crime de moeda falsa está previsto no artigo 289 do Código Penal e tem como condutas, dentre outras, a introdução da moeda falsa em circulação. Vejamos, falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Pena, reclusão de 3 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, trabalha ou introduz na circulação moeda falsa. Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, não se aplica o princípio da insignificância ao delito de moeda falsa. Habeas corpus, moeda falsa, aplicação do princípio da insignificância, impossibilidade, desclassificação para o delito de estelionato. Necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, incompatibilidade com a via eleita ou ordem denegada. Segundo iterativa jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância não é aplicável ao delito de moeda falsa, independentemente da quantidade de moedas ou do valor por elas ostentados. Essa é a jurisprudência vigente. Afirmativa correta. CESP 2010, AGU, Procurador Federal, acerca dos crimes relativos à licitação, crimes contra a fé pública e crimes contra as relações de consumo, julgue os itens a seguir. É típica a conduta do agente que desvia e faz circular a moeda de circulação ainda que não estava autorizada, pois constitui elementar do crime de moeda falsa a colocação e circulação de moeda com curso legal no país ou no exterior. Ela é típica, ela não é atípica, né? Uhum. Vamos ler resumos aqui. O crime de moeda falsa está previsto no 289, que a gente acabou de ler também ali. Falsificar, fabricando ou alterando a moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Pena, reclusão de 3 a 12 anos e multa. Assim, vemos que a circunstância de curso legal no país ou no estrangeiro é uma elementar do tipo, de forma que, ausente circunstâncias no objeto falsificado, estará afastada a caracterização do delito de moeda falsa. No entanto, parágrafo 4º estende os efeitos do tipo penal do caput à conduta daquele que pratica o fato em relação à moeda cuja circulação ainda não tenha sido autorizada. Vejamos, artigo 289, parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular a moeda cuja circulação não estava ainda autorizada. Porque o tipo penal é falsificar, né, fabricando, adulterando moeda metálica, papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. De curso legal significa o seguinte, aquela que já está, né, circulando, né, já existe, né, já tem o número, já tem tudo. Outra coisa é você não existe ainda a moeda, tipo, nota de R$3. Né? Você botou uma nota que ainda nem existe. Está autorizada a criar a nota de R$3. Foi autorizada, acho que a nota de R$500 agora, né? Sério? Não foi não? É de 500? Foi 200, não? 200, né? Foi de 200, foi mal. 500 ou Lobo Guará. Foi de 200. 500 é euro. 500 dólares, 500 euros. Acho que é mais de 500 euros. Estou confundindo. R$200 foi autorizado. Por exemplo, se a pessoa colocar antes de estar autorizada a circulação, né? Ela estava cometendo moeda falsa, ainda que ela fosse verdadeira, não? Que faz uma moeda de circulação não estava autorizada. Porque não autorizada. tinha sido autorizado, né? Não autorizado ainda. De repente, como se fosse moeda falsa mesmo. O servidor do Banco Central teve acesso antes da gente. Antes da gente. Vai lá e começou a circular. CESP 2012, TCDF, Auditor de Controle Externo.
a respeito dos crimes contra a fé pública, dos crimes previstos na Lei de Licitações, bem como dos princípios e conceitos gerais do direito penal, julgo o item a seguir. É crime próprio que somente pode ser cometido, é crime próprio que somente pode ter como sujeito ativo o servidor público falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o certidão ou atestado para produzir prova de fato que habilite alguém a obter cargo público. Isso daí eu Vamos lá. Eu não sei Vamos lá, se o é próprio, documentário. entendeu? Tá errado, mas vamos lá, o comentário que a gente entende melhor. O crime descrito na questão é o crime de falsidade material de atestado médico ou certidão, previsto no artigo 301. Falsidade material de atestado, se não é falsidade, não é médico, ele botou médico aqui. Falsidade material de atestado ou certidão. Falsificar no todo em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou atestado verdadeiro para provar de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem, pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Este delito não é próprio, podendo ser praticado por qualquer pessoa, diferente do crime do caput, não transcrito, que é o de atestar ou certificar falsamente. Este sim é delito próprio. Ou seja, isso aqui, na realidade, é o que a gente leu lá em cima, que no mesmo crime, no mesmo artigo, você tem um crime próprio e um outro comum. Você lembra que a gente leu lá em cima? Tem um Eu lembro caso que o comum é um desse. crime praticado pela maioria. Mas aí nesse caso, nesse mesmo crime, nessa mesma tipificação, você tem no caput um crime próprio e no parágrafo primeiro um crime comum. Entendeu? E é por isso que ele tentou botar na pegadinha aqui, esse do TCDF. Nesse caso era um crime comum. Quer dar um intervalozinho de 5 minutos ou a gente continua? Hã? Quer dar um intervalo ou a gente continua? Não, por mim pode continuar. Continuar? Tá, vamos lá. Quando eu bloquear aqui a tela aqui é que eu tô indo no banheiro, mas eu tô ouvindo, entendeu? Eu tô indo com o celular na mão. Entendi. Então vamos ver aqui até onde é que dá para ir hoje. Eu acho que dá para ir até 40. E amanhã de manhã a gente finaliza as questões. Vai dar 40 até 60 e pouco lá que ele colocou aqui. Vamos ver aqui quantas questões são. 66, eu acho. 66. Então, vamos até a 40 hoje, fica 26 amanhã. Ok. Ele pode fazer até as 6 ou 6. Uhum. Quiser. 31. A respeito dos crimes contra a fé pública, dos crimes previstos na lei de licitações, bem como os princípios e preceitos gerais e conceitos gerais, aliás, dos princípios e conceitos gerais do direito penal, julgo o item a seguir. Falsificação de moeda e a falsificação de documento particular, bem como a falsidade ideológica e a falsidade de atestado médico são crimes contra a fé pública. Correto. Até aí está certo. Todos eles são crimes contra a fé pública. Os dois primeiros dizem respeito à forma do objeto falsificado, né? Que é criado ou alterado materialmente pelo agente. Os dois últimos, ou seja, a moeda e o documento particular. Os primeiros dizem respeito à forma do objeto falsificado, que é criado ou alterado materialmente pelo agente. Os dois últimos referem-se à falsidade de conteúdo da declaração contida no documento, que entretanto, é materialmente verdadeiro, que é a falsidade ideológica e atestado médico. E aí? Entendeu a pergunta? Essa segunda parte não, peraí, deixa eu ver aqui. Os primeiros dizem respeito, tá. Os dois primeiros, os dois segundos, tá. Os dois últimos referem-se à falsidade do conteúdo da declaração contida, beleza. Realmente o atestado médico falso é do conteúdo, né? Declaração contida. E qual é o outro? Atestado médico e falsidade ideológica. Vamos ver aqui. 31. Alternativa correta. Vamos ler o comentário. Os delitos de falsificação de moeda falsa, falsificação de documento particular, de fato, são crimes contra a fé pública, estando previsto no artigo 289 e 298 do Código Penal. Dentro do título 10, crimes contra a fé pública. Ambos os delitos se referem à forma que está sendo falsificado,
No primeiro caso, a moeda, e no segundo caso, o documento particular, de forma que o próprio objeto é falso, né? Então, os dois dizem respeito à forma do objeto falsificado, que é criado ou alterado materialmente pela gente. Os crimes de falsidade ideológica e falsidade de atestado médico também são crimes previstos no título 10 do Código Penal, crimes contra a fé pública, artigo 299 e 302 do Código Penal, sendo, no entanto, crimes nos quais não se está a alterar a forma do documento, que é original, verdadeiro. O que se altera é o conteúdo que se deveria estar dentro do documento, ou seja, o conteúdo do documento, aquilo que se expressa é falso. Correto. 32. CESP 2009, Advogado-Geral da União, AGU. Julgo o item a seguir acerca dos crimes contra a fé pública. No crime de falsificação de documento público. Circunstância de ser o sujeito ativo funcionário público, independente de ter ele se prevalecido do cargo, e com isso obtido vantagem e facilidade para a comissão do crime, é indiferente penal? Errado. Não, ele ainda tem uma majoranta aí para ser funcionário público que está usando do cargo para se beneficiar. Se beneficiar, né? Embora o delito de falsificação de documento público seja um crime comum, ou seja, não exige nenhuma qualidade especial da agente, se o delito for praticado por funcionário público no exercício da função prevalecente de alguma vantagem proporcionada pelo cargo, a pena é aumentada de 1/6, nos termos do artigo 297, parágrafo 1º do Código Penal. Artigo 297. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento verdadeiro ou documento público verdadeiro. Pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Se o agente é funcionário público e comete crime prevalecendo do cargo, aumente-se apenas a pena da 6ª parte. Assim, não se trata de um indiferente penal. Então, não é indiferente. CESP 2011, irmão, fala. Não, segura só um minutinho para eu tirar esse cachorro aqui, que ele vai ficar latindo. Vou colocar aquele atrás com os gatos aqui rapidinho. Espera aí, eu vou pausar aqui. Voltou? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, voltou já. Vamos lá, então, 33, CESP 2011, Defensoria Pública do Maranhão. Defensor Público. Botou DPU, mas não tem DPU no Maranhão. É o DPU ou a Defensoria Pública Estadual? Que ele confundiu. Vamos lá, acerca dos crimes contra a fé pública e contra a administração pública, assinale a opção correta. A incidência da circunstância agravante relativa ao abuso do poder ou violação do dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão não se mostra compatível com o delito do peculato. Isso aqui é da parte de administração pública. Vamos lá, deixa aí aberto para a gente. Caracteriza-se o delito de moeda falsa a fabricação de instrumento ou qualquer outro objeto especialmente destinado à falsificação? É o caso. Não, se lembra que a gente pune quem fabrica um instrumento ou objeto especialmente destinado à falsificação? É o caso de você punir os atos... Lembra que eu falei? Os atos de preparação, os atos preparatórios? Se você... Lembro, porque é destinado especialmente a isso, mas eu não sabia que era quem fabricava, não. Mas não, quem fabrica, quem compra, quem transporta, até quem transporta. É um crime plurissubsistente, ou seja, mais de uma, vamos dizer assim, ato você comete. Não é só quem comprou, quem transportou, quem fez qualquer coisa com esses objetos, também está cometendo crime. Reconhece como verdadeiro no exercício da ação pública, firma ou letra, que não ou seja, caracteriza o delito de falsificação de documento particular? Não. Isso aqui, na verdade, é o exercício da função pública, já dá a entender que é um documento público, né? Firma ou letra, que é o caso de cartório. Destruir em benefício próprio de outro e documento público ou particular verdadeiro de que não se pode dispor, configura o delito de falsidade ideológica? Cara, isso viajou demais. Consumação do crime de peculato apropriação, que é crime contra a administração pública. Né?
ocorre no momento que o funcionário público, em virtude do cargo, começa a dispor do bem móvel de que tenha apropriado como se o proprietário dele fosse. Então, essas duas a gente vai deixar em aberto, mas vamos lá. Letra A. Vamos ler de novo. A incidência da circunstância agravante relativa ao abuso de poder ou violação do dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão não se mostra incompatível com o delito de peculato. Errada. A aplicação desta agravante é impossível no crime de peculato, eis que essa circunstância já é uma elementar do tipo penal peculato, não podendo incidir agravante sob pena de bis in idem. Então vamos lá, o que ele quer explicar aqui. A incidência da circunstância agravante relativa ao abuso de poder, violação do dever inerente ao cargo, ofício, ministério, profissão, não se mostra compatível com o delito de peculato. O que ele está dizendo assim? O fato de você ser servidor público ou funcionário público é um fato que transforma o crime de furto em peculato. Porque o peculato nada mais é do que um furto. Roubo, Só que é furto. É um furto cometido por um servidor público. Então, não faz sentido você agravar pelo fato da pessoa ser servidor público. Porque, na verdade, só é peculato porque ela é servidor público. Então, é incompatível. É um crime próprio, né, também. Porque só é peculato porque, como o irmão acabou de falar, só é peculato porque é cometido por um funcionário público. Porque o mesmo ato, se fosse por um não servidor, seria furto. Furto, o nome é furto. Só que não faz sentido você punir a pessoa porque ela, na verdade, ela, por causa do inerente ao cargo dela, ofício, tu ia punir duas vezes a mesma pessoa. Ia punir ela por peculato, porque essencialmente ela é servidora pública, e punir ela de novo por a fato de ela ser servidora pública, entendeu? Igual a gente punha aqui no caso do documento falso, entendeu? Tem um aumento de pena. Não faz sentido. Por isso que não se mostra compatível, está errado. Ou seja, é incompatível com o delito de peculato. Essa possibilidade de agravar pelo fato da pessoa ser servidor público, entendeu? Até porque você não pode agravar. Incompatível com o delito de peculato. Entendeu? Não se mostra aqui, ó. Tem um não. Não, então, eu estou dizendo assim, então, ele se mostra incompatível, ele é incompatível, né? Uhum. Não faz sentido. Quando a elementar do crime se torna também um agravante incompatível, né, com o nosso direito. Vamos lá. Caracteriza-se o delito de moeda falsa a fabricação do instrumento ou de qualquer objeto, especialmente destinado à fabricação de moeda. Ele botou errado, vamos lá. Essa conduta caracteriza delito de pretextos de moeda falsa. Então, ele errou aqui. É um crime, mas não é o de moeda falsa. Previsto no artigo 291. Pretextos de fabricação de moeda falsa. Fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar, maquinismo, deve ser maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto, especialmente destinado à falsificação de moeda. Pena de 2 a 6 anos. Ou seja, eu erraria aqui. Esse aqui, na realidade, é pretextos de moeda falsa. É errado. Aqui, especialmente objeto de falsificação, quer dizer, delito de moeda falsa. Pretextos. Letra C. Reconhecer como verdadeiro no exercício da função pública, firma ou letra que não seja característica de delito de falsificação de documento particular. Não, é documento público. Segundo a característica de delito de falso reconhecimento de firma ou letra, previsto no artigo 300. Falso reconhecimento de firma ou letra. Reconhecer como verdadeiro no exercício da função pública, firma ou letra que não seja reclusão de 1 a 5 anos, multa se o documento é público ou de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Vamos à letra D. Destruir, em benefício próprio ou de outro, documento público ou particular verdadeiro de que não se pode dispor com o delito de falsidade ideológica. Isso daí é mais. Esses dois aqui, cortaria na hora. Vamos lá. Isso é supressão de documento. Nesse caso, resta caracterizado o delito de supressão do documento, previsto no artigo 305. Artigo 305. Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outro, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular como verdadeiro, de que não podia dispor. Reclusão de 2 a 6 anos e multa se o documento é público, e reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é particular. Vamos lá à questão correta.
A consumação do crime de peculato apropriação ocorre no momento que um funcionário público, em virtude do cargo, começa a dispor do bem móvel a que se tenha apropriado, como se proprietário dele fosse. Essa é a questão correta, o item correto. Vamos lá, deixa eu marcar aqui. Correta, a afirmativa está correta, pois o peculato apropriação, o funcionário público já está na posse do bem, o que ocorre é uma inversão da intenção, que antes era apenas de ser mero detentor, ou seja, apenas ter a posse do bem, que sabe não ser seu, para a intenção de ter o bem como animus res civitur habent. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Se fosse um civil, aquele crime comum, qual seria o nome desse aqui? Como é que é? Se fosse um civil cometendo? Cometendo furto de uso. Não. Seria um... Furto de uso não é crime. Furto de uso não é crime, não. Seria só um furto, né? Não. Ele pegou algo que já estava na mão dele, já estava na sua posse. E aí depois ele mudou o ânimo de não vou devolver. Lembrando? Caraca, furto é de confiança, abuso de confiança. Não. Apropriação indébita. Apropriação indébita. Você tinha a sua posse e depois você resolveu não devolver mais. Né? Se for particular, apropriação indébita. Se for o servidor público, é o peculato apropriação. E o furto de uso não é crime, né? Você devolveu. Vamos lá, 34. CESP 2012, advogado-geral da União. Julga o item a seguir que versa sobre os crimes relacionados a licitações, delitos contra a fé pública e relações de consumo. Um agente que falsificar e em seguida usar o documento falsificado responderá apenas pelo crime de falsificação? Certo, porque ele absorve absorve, né, os outros atos, que é o pós... Quando absorve, você absorve. Nesse caso, ele não absorve. É um pós-fato. Impunível. Um pós-facto. Absorver é que você vai punir pelo posterior. Então, o posterior absorve o anterior. Nesse caso, é o contrário. Nesse caso, o cara comete um crime pós-facto. E ele é impunível. É um outro crime que acaba sendo punido só o primeiro. No caso que você está dizendo de absorve, é quando você faz esse documento e utiliza para um estelionato. O estelionato absorve o anterior. Nesse caso, quando você faz e usa, não é um estelionato, você faz o uso do documento falso, na verdade, você cometeu um pós-fato impunível. Você vai responder pela falsificação. Entendeu? No estelionato, é específico. A súmula lá do STJ fala específico. E no caso do estelionato absorve a falsificação. Absorve. Por ser mais rígido, né? Então, vamos lá. Essa questão já foi analisada pela STJ, tendo sido mantida a decisão do juiz de primeiro grau. Vejamos. O juiz de primeiro grau imputou ao paciente o crime de falsificação de documento público, uma vez que o crime de uso de documento falso restou absorvido por aquele. Assim, além do caso dos autos não se adequar ao anterior entendimento desta Corte, por se tratar de falsificação de documento público e não ser uso de documentos falsos, a pretensão do impletante barra no entendimento atual da turma. Ordem denegada. Se vemos que quando a gente comete ambos os crimes, deverá responder apenas pelo crime de falsificação. Ok, vamos lá. Deixa eu ver aqui, 35. CESP 2012, Tribunal de Justiça da Bahia, juiz estadual. Considerando que dispõe o Código Penal a respeito dos crimes contra a incolumidade, a paz, a fé e a administração pública, assinale a opção correta. Não integram o tipo penal perigo de desastre ferroviário os veículos de tração mecânica por meio de cabo aéreo. Isso aqui já é outra coisa. Já é os crimes contra a incolumidade. Vamos lá, vamos ler aqui o que é o comentário. Este veículo também integra o tipo penal, nos termos do artigo 260, esse é o parágrafo 3º do Código Penal. Ou seja, o errado aqui está aqui. É porque chega no final, o professor, em vez de fazer tirar essas partes aí para deixar só o que a gente estudou nessa apostila, ele já começa a
deixar aproveitar, entendeu? Aí perde um pouco até o rendimento aí, falta um pouco de detalhe, né, na apostila. Ele poderia adaptar e tirar só o que interessa aqui para a gente, né? Para esse momento aqui do estudo. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, não integram o tipo penal perigo de desastres ferroviários veículos de tração mecânica por meio de cabo aéreo. Está errado. Os veículos também integram. Considere que João, Pedro, Antônio e Joaquim, todos maiores de idade, associam-se com a finalidade de falsificar um único ingresso de evento esportivo. Nessa situação, a conduta dos agentes se amolda ao crime de quadrilha? E aí? Olha, eles se reuniram para fazer, mas foi baixa, não teve nenhuma lesividade, né? Então, acho que não. Aqui, ó, qual é a resposta? Não há crime de quadrilha, neste caso, pois o tipo penal do artigo 288 exige que a associação se dê para a prática de crimes, ou seja, no plural, e não apenas um. Nesse caso aqui, eles se reuniram para só falsificar um único convite, um único ingresso. Né? Então, não são vários crimes, é um só. Mesmo que tivesse sido vários ingressos, mas foi um crime só, né? Suponha que Maria, de 19 anos de idade, deixa eu não ler aqui a resposta completa. Vamos lá, falsificar, fabricando, alterando moeda metálica, papel moeda de curso legal no país estrangeiro, ou entre outros. Quem, tendo recebido de boa fé com verdadeira moeda falsa, restitui. Não, nada a ver, estou lendo já assim, vamos ler aqui. Estava lendo a resposta de quem a gente ainda nem leu, da pergunta. Suponha que Maria, de 19 anos de idade, receba de boa fé de um desconhecido passe falso de transporte de empresa administrada pelo governo e utilize imediatamente após ser alertada por seu irmão da falsidade do bilhete. Nessa situação, a conduta de Maria caracteriza-se como atípica, ou seja, ela recebeu, hoje quase não tem, mas é um passe que é falsificado. Antigamente a gente chamava, na minha época, não sei se você pegou essa época, chamado Vale Transporte. Sim, eu lembro. Pegou Vale Transporte, sabendo que é falso, ela resolveu utilizar, mesmo sabendo. Vamos ver o que é. O conduta de Maria, neste caso, é o modo tipo penal do artigo 289, parágrafo 2 do Código Penal. Vamos lá. Falsificar, fabricando ou alterando moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Pena de reclusão de 3 a 12 anos e multa. Quem, tendo recebido de boa fé como verdadeiro moeda falsa alterada, restitui a circulação depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 meses e multa. E está dizendo que está errado porque seria típica, mas aqui está falando papel moeda, tudo bem. Entende-se que aquilo é dinheiro. Aqui, esse aqui está errado, né? A situação conduta de Maria típica. Suponha que Maria, de 19 anos de idade, recebe de boa fé de um desconhecido passe falso de transporte, né? Equiparado a dinheiro. Que está entendendo. Letra D. Responde criminalmente o funcionário público que, em razão da função e mesmo antes de assumi-la, aceita promessa de vantagem indevida, ainda que não venha recebê-la. Responde criminalmente o funcionário público. Não precisa, né? Precisa ainda assumir, mas está certo. O funcionário público responderá pelo delito de corrupção passiva, nos termos do artigo 317 do Código Penal. Precisa assumir. Não precisa receber. Antes de assumir, você também só pode cometer corrupção. O problema aqui daria uma dúvida em você ou em mim, mas eu já li essa questão várias vezes. Essa questão não, né? Corrupção. Essa parte aqui, ó, responde criminalmente o funcionário público em razão da função, ou mesmo antes de assumir, então. Isso aqui é pegadinha, mas é o que está na lei. Mesmo antes de assumir a função, aceita a promessa de vantagem, ainda que não venha receber. Ou seja, mesmo antes de assumir, a pessoa sabe que você passou no concurso, que vai assumir um cargo público, ela pode fazer corrupção contra você. Ó. Você vai entrar lá no presídio, vai ser agente penitenciário, eu quero que você leve, né, droga, quero que você leve, né, sei lá, celular, e aí você já recebe essa vantagem devida. Não aceita, não, quando eu assumir eu vou fazer isso. Já cometeu corrupção. Entendi. Mesmo que você não tenha assumido, né? Mas você já aceitou que quando você assumir, você vai fazer.
Não é previsto na modalidade culposa para o crime de desabamento. O crime de desabamento não existe a modalidade culposa nos termos do artigo 256, parágrafo único. Alternativa letra D. Vamos continuar aqui. 36. CESP 2012, Advogado da União. Julga o item a seguir acerca dos crimes contra a fé pública. De acordo com o STJ, a falsificação nitidamente grosseira de documento afasta o delito de uso de documento falso, haja vista a inaptidão para ofender a fé pública. E aí? É certo, né? Aquele negócio que a gente falou. Apesar de não ser moeda que é a súmula, mas ele botou aqui o documento. Vamos lá. O delito de uso de documento falso existe potencialidade lesiva para sua caracterização, ou seja, é necessário que a falsificação seja passível de levar alguém a erro. A doutrina e o STJ entendem que se a falsificação for grosseira, não há crime, por não possuir potencialidade lesiva. Não tem o poder de enganar ninguém. O poder de iludir, imitar, se vere, é indispensável. Caso não haja esse poder, poderemos estar diante do estelionato, no máximo, caso haja a obtenção de vantagem devida em detrimento de alguém mediante esta fraude. Portanto, a alternativa está correta. Vamos lá. CESP 2013, Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul. Analista judiciária era judiciária. Silas, maior e capaz, foi abordado por policiais militares. E, ao ser questionado acerca do documento de identificação, apresentou como sendo o seu o único documento que carregava, um título de eleitor autêntico pertencente à terceira pessoa. Nessa situação hipotética, é o uso de documento alheio, né? Documento público, não? Não, uso de documento alheio. Vamos ver aqui. A conta de Silas ajusta ao crime de uso de documento de identidade alheio. Esse aqui. Eu nem li as opções, não, mas... Vamos lá. Silas praticou crime de falsidade ideológica? Não, né? Não. Marcar aqui os erros. Configurou-se delito de uso de documento falso? Não, o documento era verdadeiro. Era um documento verdadeiro, só que não era dele. O documento não é falso. Silas perpetrou o crime de falsa identidade? Não. Que ele usou o documento. Falsa identidade se ele tivesse falado que ele era outra pessoa. Ele apresentou o documento. O de Silas foi atípica? Não, né? Então, matou todas pelo erro aí. Onde está o erro de cada uma. Se você não souber essa resposta, ele ia matar pelo erro. Falsidade ideológica matava de cara aí. Aqui. O uso de documento falso também. Configurou-se o uso de documento falso? Não, o documento não era falso. O documento é verdadeiro. A própria questão diz aqui, ó, cerca de um eleitor autêntico. Ou seja, não é documento falso, você não está usando documento falso, está usando documento de outra pessoa. Ele faz aqui os vermelhos. Aqui, ó. Falsa identidade? Não. Ele apresentou um documento. Falsa identidade é quando eu falo para a autoridade policial, ó, eu sou o William. E a conduta é atípica? Não, né? É tipificado. Marcar aqui. Vamos ler o comentário. No caso, a banca considerou correto como alternativa A, nos termos do artigo 308 do Código Penal. Vejamos. Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outro, para que dele se utilize documento dessa natureza, próprio de terceiro. Pena, detenção de 4 meses a 2 anos e multa, se o fato não constitui elementos de crime mais grave. A questão é polêmica, porque poderia se entender que houve prática do crime de falsa identidade. Não, mas aí lá em cima não foi falsa identidade, no passaporte, como é que seria aqui? Eis que a nomenclatura de falsa identidade, de acordo com o Código Penal, se aplica tanto ao artigo 307 quanto ao artigo 308, embora doutrinariamente o nome de uso do documento da lei seja utilizado para designar a conduta do artigo 308, que esta poderia tranquilamente ser anulada. Então, deveria ter sido anulada do passaporte também, né? Portanto, a alternativa letra A. Você lembra do passaporte aqui em cima? Lembra não, gente? Vê aqui, ó. Lembra não que a gente leu aqui do passaporte? Mas foi o quê do passaporte? Foi o... Foi a mesma coisa. Mas o passaporte... Aqui, ó.
Situação hipotética. Com o intuito de viajar para o exterior, Pedro, que não possui passaporte, usou como documento de Paulo, seu irmão, com quem se parece muito, tendo-o apresentado sem adulterações para os agentes da companhia aérea e da Polícia Federal no aeroporto. Pedro e Paulo têm mais de 18 anos de idade. Certidão de situação, de acordo com o Código Penal, Pedro e Paulo cometeu um crime de falsidade ideológica? Está errado. Mas aqui tudo bem, aqui não entramos muito no detalhe. Aqui é o uso de documento alheio. É porque, entendi aqui, comentário. Vamos lá, 38. CESP 2004, advogado da União. Mariana inseriu falsamente em sua carteira de trabalho e previdência social, visando adquirir alguns bens e crédito, um contrato de trabalho por meio do qual exercia a função de secretária executiva, com salário de 1.800 mensais na empresa transportadora JG Limitada. Posteriormente, Maria fez uso da carteira de trabalho em uma loja de eletrodomésticos ao adquirir um crediário, um televisor e um videocassete. Nessa situação hipotética, consciente de orientação da STJ, Maria praticou os crimes de falsidade de documento público e uso de documento público e documento falso? Não. Lembra? Falsidade ideológica, né? Não. Nada disso. O que ele está perguntando aí, ela vai responder pelos dois crimes? O X da questão aí ela vai responder pelos dois crimes? É isso que é o X da questão. O X da questão não é o nome do crime. O X da questão é esse aqui, ó. Praticou os dois crimes. E não está te perguntando o que é o crime. Está querendo a pegadinha. Ela vai cometer dois crimes. Você lembra o que a gente estudou? Que quando você faz o documento falso e depois utiliza, você só vai responder por um crime. Entendeu? É essa a pergunta, não é? Ele está perguntando se a falsidade ideológica. O que tem que matar aqui é claro, você vai responder por um. Então, vamos ver aqui. Está errado aqui. Você vai responder por um. No caso de Maria, praticou os delitos de falsidade ideológica previsto no artigo 299, em razão de ter inserido informações falsas em documento verdadeiro, e praticou ainda o delito de uso de documento falso, previsto no artigo 304. Falsidade ideológica. Omitir em documento público ou particular a declaração que dela deveria constar, onde ele inserir ou fazer inserir declaração de falsa, falsa ou diversa do que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar a obrigação, alterar a verdade ou falso juridicamente de elemento. Reclusão de 1 a 5 anos, sem multa se o documento é público, reclusão de 1 a 3 anos, sem multa se o documento é particular. Uso de documento falso. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se refere o artigo 297 a 302. A combinada a falsificar pena, combinada a falsificação alteração. Não há que se falar em falsificação de documento público, pois Maria criou um documento público falso não criou um documento público falso, nem adulterou a forma de documento público, tendo apenas alterado seu conteúdo. Também não há que se falar em estelionato, eis que Maria não tentou obter vantagem ilícita em face da loja na qual apresentou o documento, mas apenas um crédito para realizar a compra, sem que a questão afirmasse que Maria pretendia não pagar pela compra posteriormente. Além disso, a STJ e o STF entende que quando a gente pratica falsidade, logo após o utilizar o documento falso, este último crime é considerado como mero exaurimento do documento, sendo um pós-fato impunível. Eu entendi a tua questão. Realmente está errado aqui. Não é só falsidade de documento falso. Né? Crime de falsidade de documento público, que é falsidade ideológica. Já estaria um erro aqui, para você matar a questão. Mas eu mataria a questão pelo simples fato de não pode responder pelos dois, que é o mais batido. Que é o mais batido, que ela não poderia responder pelos dois. 39. CESP 2012, Tribunal, ele inverteu aqui. TRE, do TER, Norte Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Extrajudiciário. A conduta consistente na emissão de título ao portador sem permissão legal constitui crime contra a fé pública? Sim, né? A conduta consistente na emissão de título ao portador sem permissão legal constitui crime contra a fé pública, sim. Sim, é um crime contra a fé pública. De fato, esta conduta configura um crime contra a fé pública, visto no artigo 292 do Código Penal. Emissão de título ao portador sem permissão legal. Emitir sem permissão legal nota, bilhete, ficha, vale ou título que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador.
ou que falte indicação do nome da pessoa que deva pagar. Pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Afirmativa correta. Vamos à última questão de hoje. 40, aliás. SESP 2012, advogado. O agente que falsifica, em seguida usa o documento falsificado, responderá apenas pelo crime de falsificação? Não, né? Segundo o que a gente viu lá, depende, porque assim, eu lembro que se ele faz, por exemplo, ele deu uma carteirada ali, usando esse documento, ele praticou 2 crimes, né? Falsificação e falsa identidade. Não, peraí. A pergunta, você tem que ver, tem que aprender a fazer prova. Uma coisa é perguntar a regra, outra coisa é perguntar a exceção. O que você está falando é exceção. A regra é o quê? Ele só responde por um. Certo? Sim. A exceção, se for estelionato, o estelionato absorve a falsificação. Se tiver potencial lesivo além do estelionato, ele responde também pela falsificação e estelionato. Mas a regra é, quando ele faz a falsificação e usa o documento, ele só responde pela falsificação. Entendeu? Entendi. Então tem que aprender o seguinte, quando o cara bota a regra, tá certo. Quando ele bota a exceção, ele tem que especificar. Então, como é que é os crimes contra a fé pública? Os crimes contra a fé pública. A regra é, se eu falsifico e uso o documento, eu só respondo pela falsificação. O uso do documento é um pós-fato impunível. Exceção. Se for um estelionato, eu respondo pelo estelionato. A falsificação absorvida pelo estelionato, pelo crime posterior. Se eu uso para o estelionato, mas essa falsificação também continua tendo potencial lesivo, que eu apresento para uma outra situação, ou seja, uma carteira de identidade que eu utilizo para dar carteirada, então deixou de ter só o potencial lesivo em relação ao estelionato. Aí você também vai responder pela falsificação, entendeu? Essas são as exceções. Vamos ver o que ele respondeu. Vamos lá. Embora a doutrina se divida a respeito do tema, a maioria da doutrina de jurisprudência vem entendendo, capitaneada pelo STF, que quando o agente pratica ambas as condutas, falsificação do documento, responde apenas pela falsificação, sendo o uso do documento falso um mero exaurimento da primeira conduta. Será considerado um pós-fato impunível. Vamos lá aqui, ó. Espécie do Poder Judiciário local pedido indeferido. O uso de papéis falsificados, quando praticado pelo próprio autor da falsificação, configura pós-facto, não punível, mero exaurimento do crime falso, respondendo o falsário, em tal hipótese, pelo delito de falsificação de documento público, artigo 297, ou, conforme o caso, pelo crime de falsificação de documento particular, conforme Código Penal, artigo 298. Então, afirmativa correta, entendeu? Amanhã a gente continua até o 66 para finalizar.